Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão, dessa vez de Moscou, do VDNH, que é o Centro de Exposições das Conquistas do Socialismo, digamos um dos locais mais comunistas da cidade de Moscou. O tema de hoje é um tema de grande gravidade para o Brasil, para os trabalhadores brasileiros, que é a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros que gerou uma enorme repercussão nacional e internacional, gerou, digamos, reações completamente inesperadas. Eu vivi para ver Raquel Sherazade ser chamada de comunista pelo Alexandre Frota. Pessoas de direita chamando aos direitosos mais reacionários de comunistas, de esquerdistas. Assim como também vi pessoas de esquerda, evidentemente que pessoas sem nenhum estudo que eu digo não de instrução, mas estudo filosófico. Sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Chamar aos caminhoneiros de fascistas. E na realidade não é muito difícil entender o porquê disso. Dá para imaginar aquela feminista gorda, né, bem cabeluda, que reclama, né, do patriarcado, né, opressor representado pelos caminhoneiros, por esse ou por aquele caminhoneiro, que certo dia parou para assoviar para ela. O que, convenhamos, não é uma atividade cortês. Dá para imaginar algum pervertido que por acaso tem ódio dos caminhoneiros simplesmente por considerá-los homofóbicos, né? Ou alguma outra fobia, né? LGBT-fóbico, né? Travofóbico, seja lá o que ele inventa em termos de vocabulário, não é, extravagante, para defender, quer dizer, o seu poder de polícia. E ao mesmo tempo é muito curioso perceber como o país inteiro parou depois que simplesmente uma categoria profissional parou. Quer dizer, o país é rebocado a diesel, é rebocado a caminhão, é rebocado ao transporte rodoviário. Acabou com o transporte rodoviário, acabou com o Brasil. Olha só que coisa. É uma coisa que os nossos comunistas já deveriam ter aprendido há muito tempo. Já deveriam ter se dado conta de algo tão óbvio que, a propósito, o nosso blog tem alertado já desde que nós estamos no ar. Quando é que a gente entrou no ar pela primeira vez? Vou contar o canal da Vitória. Foi o primeiro canal que eu criei desde 2007, 2008, temos falado contra a supremacia do transporte rodoviário. Isso vale não só para caminhões, isso vale para automóveis, para ônibus, não vamos incluir bicicleta na lista. Mas o fato é que o país inteiro rebocado por caminhões. O país inteiro movido a 4 rodas. Quer dizer, se um desses pneus é furado, aliás, nesse caso não seria nem 4, seria pelo menos 6 rodas, né? Os caminhoneiros, que têm minha solidariedade, que me corrijam, mas se nós contarmos a carreta, geralmente vão ser no mínimo 6 rodas. E por que é que isso está acontecendo? Inúmeras vezes nós nos posicionamos contra a supremacia do transporte rodoviário. Quer dizer, o país inteiro depender de rodas. Cadê as ferrovias? Será que esse país só é movido por rodovia? Cadê as ferrovias? Nós sempre fomos a favor da construção de ferrovias no Brasil. Aqui na Rússia, nós tivemos a propósito, há uns 2 anos atrás, uma greve de caminhoneiros. Vladimir Putin entrou em uma negociação com os caminhoneiros e o problema foi resolvido. Mas ainda assim o país não sofreu tanto quanto o Brasil está sofrendo agora, porque aqui na Rússia existe uma coisa, invenção maravilhosa do século 18 e 19, chamada ferrovia.
Cadê as ferrovias do Brasil? Por que é que nenhum político nunca endossou essa bandeira? Eu sei muito bem o porquê disso. Sei muito bem, senhores. As pessoas aqui, alguns fanáticos, alguns esquerdoides, assim como também alguns direitoides, gostam de jogar pedras no nosso canal, porque nós falamos mal isso até gera, né, uma repulsa só em falar o nome disso, que eu nem gosto, que a própria prática em si descarrega toda uma sujeira, como já dizia o grande escritor Maxim Gorky, porque os políticos, em vez de falar do desenvolvimento nacional para sanar um grande mal, preferem falar de uma coisa nojenta, asquerosa, repulsiva, chamada homossexualismo. Acha que é brincadeira, acha que isso é birra minha, acha que é coisa para aparecer? Vamos ver os programas eleitorais, vamos ver os vídeos, os vlogs de candidatos como Manuela Dávila, de candidatos como Ciro Gomes, e candidatos como tantos outros que estão aí, incluindo o próprio Bolsonaro. Porque Bolsonaro basicamente só sabe falar disso, fala contra, claro, mas, como já dizia o grande escritor britânico, Oscar Wilde, só existe uma coisa pior do que ninguém falar de você, do que alguém falar mal de você, que é ninguém falar de você de forma alguma. Quando você fala demais disso, ainda que seja contra, também é uma forma de você propagandear, de você pelo menos colocar em alta um determinado assunto. Cristiano, mas você fala contra. Sim, mas para cada vídeo que a gente fala contra isso, tem 10 que falam de assuntos completamente diferentes. O que é que os nossos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, praticamente acabaram com um discurso voltado, por exemplo, para os camponeses, para os operários? Cadê um discurso desenvolvimentista em defesa do Brasil, como fazia, por exemplo, o grande e imortal Leonel Brizola? Esse protesto que nós vemos hoje no Brasil é um protesto cuja análise não é tão simples de fazer. Primeiro de tudo porque se trata de um protesto apolítico. Apolítico entre aspas. Como era, por exemplo, um protesto apolítico, novamente entre aspas, do chamado movimento Não Vai Ter Copa. E também como aconteceu com o famoso movimento pela redução dos preços das passagens de ônibus. Qual foi a consequência? Ali não tinha partido político, não havia um partido revolucionário na condução do processo. O resultado foi que a direita acabou tomando conta de todo o processo, acabou, digamos, expropriando o processo, acabou tomando a sua vanguarda e transformando em um processo contra o governo Dilma. E o resultado das jornadas de julho foi o que nós tivemos: fortalecimento da direita, especialmente de uma extrema-direita, de organizações antissociais e antinacionais, como, por exemplo, o MBL, que hoje coordena, né, tem força dentre os estudantes, tem até vereadores, deputados, por diversos partidos políticos, nem preciso dizer o nome deles. E agora nós temos um processo parecido acontecendo com o Brasil, no qual nós vemos agora a mídia tomando uma posição diversa, setores ultra-reacionários se aproveitando da crise política, inclusive o empresariado, chegaram a ponto de enviar marmitas, né, como muitos afirmam, de enviar até milícias para proteger o movimento. E, claro, agora até mesmo bolsonaretes
pessoas que muito pouca relação têm com a luta dos caminhoneiros, aproveitando isso para fazer uma política, e claro, aqueles que vão até mais longe que isso, pedindo diretamente intervenção militar. Intervenção militar que, digamos, partindo aqui de uma visão otimista a respeito dos caminhoneiros, eu quero saber como é que essa intervenção vai se dar sem gasolina. Aliás, isso é o mais engraçado de toda a história. Até alguns meses atrás, nós tínhamos uma extrema-direita histérica, clamando por uma intervenção militar contra a Venezuela, por uma invasão da Venezuela, quando nós vemos um país agora que nem combustível para o exército tem. Como é que vai ser feita essa intervenção militar? Com infantaria? Com cavalos? Imagina só a Venezuela sendo invadida com cavalos. Né? Quer dizer, uma piada pronta. Direitista chamando direitista de comunista, de esquerdista, contradições as maiores possíveis. E a revolução nasce exatamente das grandes contradições dentre o grande capital. Não foram os bolcheviques que derrubaram o czar, foram os liberais. A revolução, a primeira revolução, que foi a Revolução de Fevereiro, nasceu da contradição entre a própria alta nobreza russa, que queria usurpar o trono do czar, que já era tido como fraco, e era dada como certa a sua derrubada. E é evidente que dentro do seio da própria Revolução Russa, tínhamos também operários e principalmente camponeses que defendiam o czar. Como até hoje há, infelizmente, camponeses que acham que o czar, né, na realidade, queria transformar a Rússia em um grande país. E que na realidade acabou não sendo assim. E o que nós estamos vendo agora é uma esquerda que não logrou construir o Partido Revolucionário. Hoje perde uma grande chance de se ver completamente desarmada diante de uma crise que afetou grande parte dos trabalhadores. Eu tenho em minha família um grande caminhoneiro, um homem que eu conheço a jornada dele, desde criança, desde os meus 3 anos de idade. Até hoje ainda me recordo, como eu tinha 3 anos de idade, nós, quer dizer, na época eu estava de mudança com os meus pais, dormindo no meio do mato, uma verdadeira nuvem de mosquitos, todo o tempo voando na minha frente. Essa é uma das lembranças que eu tenho dos meus 2, 3 anos de idade. Ele nos transportou até lá, durante muito tempo morou com os meus pais. Essas pessoas dirigem caminhões para levar o seu celular, para levar o seu computador, para levar equipamentos de áudio e som para a sua empresa, para levar a cortina para a sua casa, para levar o seu livro que você vai usar na sua faculdade, o seu frete, a sua cama, o seu remédio, uma série de coisas. Dirigem muitas vezes em turnos assustadores, durante 14, 17 horas, cumprindo a sua jornada, para se ver diante de um governo que não respeita a categoria. Não respeita a categoria, não respeita o povo brasileiro, porque se isso fosse um governo de vergonha, como por exemplo o governo da presidenta Dilma Rousseff, que tentou ampliar os laços com a Rússia, que chegou a discutir a construção de uma linha de trem para tirar o Brasil desse atraso secular de um país que depende ainda de um transporte como o transporte rodoviário e não tem trens nem para passageiros, nem trens de cargas. Uma malha rodoviária ridícula. E agora o país está pagando a conta. Me digam quantas vezes vocês viram alguém se aproveitar dessa crise para defender a criação de uma grande linha ferroviária para o Brasil, de uma implantação de uma empresa estatal de vergonha para carregar de norte a sul do país a carne, para exportar as frutas, mercadorias, artesanato produzido no Brasil.
nós não temos um governo com uma preocupação nacional e social. Nós temos, sim, oportunistas que, em vez de tratar de questões sérias, em vez de tratar de questões desenvolvimentistas, estão aí, sim, tratando de pervertidos, de questões, digamos, que não tem nenhuma importância. É isso que nós vemos. E agora eu quero parabenizar a classe dos caminhoneiros que mostrou ao Brasil, mostrou à direita, primeiro mostrou à direita que vocês são operários, que vocês têm suas necessidades, que vocês têm capacidade de paralisar o país inteiro. E mostrou para a esquerda o que é que realmente interessa ao trabalhador. Não tem nada a ver com história de LGBT, né? Como é que se diz? De broderagem identitária, né? Dessas frivolidades que hoje tomaram conta da chamada esquerda festiva. Mas, ao mesmo tempo, senhores, é importante lembrar que quem está preocupado com o trabalhador é o comunista, pelo menos o verdadeiro comunista. Não faz sentido nenhum caminhoneiro ou quem quer que seja falar em acabar com o comunismo para estabelecer a igualdade, como eu vi algumas pessoas fazendo. Não tem sentido nenhum clamar por um golpe como o de 64 que não vai trazer nada de bom para o trabalhador, e sim colocar o Brasil numa confusão ainda maior, lembrando que essas pessoas colocaram o Brasil num grande caos econômico, abandonaram o país, abandonaram um projeto patriótico, um projeto desenvolvimentista, deixaram o país nas mãos de incompetentes, como esse que hoje está no poder, como o senhor Michel Temer, e que é preciso ter a cabeça fria nessas horas. Protestar por direitos, mas ao mesmo tempo com a cabeça fria. E que aconteça o melhor para o Brasil, que a categoria dos caminhoneiros seja atendida e que essas pessoas que ficam atacando o nosso canal, muitas vezes com fofoquinhas em páginas, aprendam a criar vergonha na cara e ver o que é que um pai de família, um homem que tem esposa, que tem uma família, quer dizer, um homem e uma mulher que tem os seus filhos, mesmo um solteiro que pense nisso, realmente quer para o Brasil, realmente quer para a sociedade. E que esses políticos vagabundos que estão aí aprendam o que é que realmente quer o povo brasileiro, que é ter os seus direitos garantidos, que é ter condições de trabalhar, que é ter escola, ter educação, ter saúde de qualidade e não frivolidades, né, identitárias, como tanta banalidade que a gente vê por aí, sendo agora defendido como tema de campanha. Então essa aqui é a mensagem de solidariedade do canal Vozcom e esperar que nós sigamos para o melhor e não para o pior, e não para baderneiros, e não para golpistas ou qualquer outro tipo de aventureiro, que com certeza vai tentar se aproveitar dessa situação. Não se deixe enganar por aventureiros.